E nos próximos capítulos da novela Chamas da Vida grandes acontecimentos irão mudar o rumo da trama, isso porque as armações de Vilma estão prestes a serem descobertas. Será que o fim de Vilma está próximo? Será que Arlete conseguirá desmascarar Vilma? Mas antes roda a vinheta. E antes de começar o resumo, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo e se inscreva no canal Resumo da TV para você receber os novos vídeos da sua novela favorita. E no resumo da novela Chamas da Vida desta segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Um oficial de justiça chega ao apartamento de Vilma e entrega uma intimação a Darlene informando que ela vai depor a favor de Pedro. Ivonete diz a Vilma que Darlene vai testemunhar a favor de Pedro e que vai entregar toda a trama dela com Tomás e Mercedes. Vilma pergunta ao oficial se ele tem outra intimação para entregar. O oficial diz a Vilma que não tem outra intimação e vai embora. Vilma segura Darlene pelo braço e pergunta quem ela pensa que é. Ivonete diz a Vilma que Darlene vai acabar com ela e com Mercedes. Darlene diz a Vilma que ouviu a conversa dela com Mercedes para tirar a guarda de Vivi e Rafa das mãos de Pedro. Mercedes pergunta a Vilma o que elas vão fazer agora. Vilma diz a Darlene que ela nunca ouviu nada e que apenas está querendo se vingar porque ela colocou muito sal na comida. Darlene diz a Vilma que nunca exagerou no sal. Vilma diz a Darlene que sabe disso, mas que vai dizer pro juiz que ela está inventando essa história toda de que ouviu conversas com a Mercedes. Vilma diz a Darlene que ela é do tipo empregadinha vingativa e que ela vai vencer no tribunal. Ivonete diz a Vilma que Tomás vai confirmar o depoimento de Darlene dizendo que ouviu Vilma falar que paga Mercedes para tirar Rafa e Vivi de Pedro. Vilma diz a Ivonete que seu filho não faria isso com ela. Ivonete ri e manda a Vilma guardar. Vilma diz a Ivonete que vai perguntar a Tomás. Ivonete diz a Mercedes para ela desistir da guarda da Vivi e do Rafa. Mercedes diz a Ivonete que Tomás apoia a sua mãe. Vilma vai ao quarto de Tomás tirar satisfação e pergunta que história é essa dele depor contra ela. Tomás diz a Vilma que isso não existe. Vilma diz a Tomás que se ele fizer isso, ela e ele darão adeus aos 40% da Carolina na fábrica e que a chantagem dela com Carolina não irá funcionar. Tomás diz a Vilma que por essa ele não esperava. Vilma diz a Tomás que ele deve ir na sala e falar com Ivonete dizendo que não vai ficar contra ela e Mercedes. Marreta chega no ferro velho irritado e diz a Manu que agora ele terá que ir à audiência depor a favor de Mercedes. Beatriz e Léo chegam no ferro velho e perguntam o que está acontecendo. Marreta diz a Beatriz que foi intimado a depor no caso do Pedro e Mercedes. Manu diz a Beatriz que Marreta deverá depor a favor de Vilma e Mercedes. Beatriz diz a Marreta para ele segurar a onda para que ele não se complique com a justiça e, assim, não atrapalhar o plano do assalto. Marreta diz a Beatriz que não vai testemunhar pois não vai atrapalhar o sonho do Antônio. Carolina e Pedro vão ao apartamento de Vilma para visitar as crianças. Pedro pergunta a Tomás se ele vai testemunhar a favor dele e se vai confirmar a fala de Darlene. Tomás diz para Carolina e Pedro que não vai confirmar o depoimento de Darlene. Mercedes diz para Vilma que está com medo de Marreta. Vilma diz a Mercedes que Marreta só sabe ameaçar. Mercedes diz a Vilma que só de ouvir o nome de Marreta fica com medo. Vilma diz a Mercedes que Marreta é apenas um nome de gangue e que ele não é capaz de fazer nada disso. Mercedes diz a Vilma que Marreta é perigoso. Vilma diz a Mercedes para ela ficar calma. Ivonete pergunta a Tomás se ele está falando sério em não depor a favor de Darlene. Tomás diz a Ivonete que ele não vai depor a favor de Darlene. Pedro diz a Tomás que o depoimento dele confirma a ligação de Vilma e Mercedes. Carolina diz a Tomás que o depoimento dele é importante. Tomás diz a Carolina que o depoimento dele não é fundamental. Carolina, Ivonete e Pedro ficam indignados com Tomás. Tomás diz a Carolina que se ele fizer o que eles querem, vai perder a confiança de Vilma. Carolina, Pedro e Ivonete não se convencem com o argumento de Tomás. Tomás diz a Pedro que vai pensar. Glória diz a Eurico que ela está procurando um local para morar próximo do quartel. Eurico orienta a Glória a ir morar na pensão de Tuquinha. Tomás tenta abraçar Ivonete. Ivonete diz a Tomás que se ele não depor a favor de Pedro ela não vai mais ficar com ele. Darlene chega na pensão para morar e diz a Tuquinha que não sabe como vai pagar o aluguel. Tuquinha diz a Darlene que ela pode ficar tranquila que Tomás irá pagar tudo.
Lipe e Lincoln voltam para a delegacia de Fausto. Lincoln diz a Fausto que a delegacia dele é melhor na qual ele e Lipe estavam antes. Fausto diz a Bastos que ele deve levar Lincoln para a cela e que quer falar com Lipe. Lipe fala com Fausto como se eles fossem amigos e pergunta se ele sabe notícias do Xavier. Fausto fica observando o jeito de Lipe. Lipe diz a Fausto que sabe que vai ser difícil prender Xavier pois Xavier tem muitos contatos. Fausto fica encarando Lipe. Lipe pergunta a Fausto se ele fez algo de errado. Fausto diz a Lipe que ele fez sim. Fausto vai pra cima dele e diz que ele é um bandido e que ele se aliou a Xavier. Lipe diz a Fausto que eles têm um acordo. Fausto manda o policial levar Lipe para o presídio. Lipe grita desesperado e é levado ao presídio. Arlete vai à sala de presidência da fábrica tirar satisfação com Tomás e diz que ele está mentindo novamente. Tomás explica a Arlete que ele não é igual à sua mãe e que quer fingir parceria com ela para que ela lhe confesse seus crimes e ele possa colocá-la na cadeia. Arlete diz a Tomás que entende-lhe, mas pede que ele pense bem no que será melhor para todos. Júnior fala para Raíssa contar para Gabriel a verdade sobre o estupro que ela sofreu. Raíssa diz a Júnior que ainda não pode fazer isso. Júnior diz a Raíssa que ela não pode continuar mentindo a verdade para Gabriel. Raíssa fica pensativa. Vilma desce para a garagem do seu prédio para pegar o seu carro e encontra Mercedes. Vilma diz a Mercedes que está com pressa e que depois elas conversam. Mercedes pega o elevador. Vilma, ao se aproximar do seu carro, escuta um barulho e se assusta. O funcionário do prédio junta a vassoura e dá bom dia para Vilma. Vilma, assustada, entra no seu carro. Vilma, ao arrumar o retrovisor do carro, vê dois olhos refletidos no espelho. Vilma se vira para trás e vê Xavier, com uma parte do rosto deformado e uma arma na mão. Xavier diz a Vilma que veio dar o troco. Se está gostando do vídeo, deixe o seu comentário sobre a novela e diga em que cidade você mora que mandamos um salve para você. E até o próximo vídeo da sua novela favorita.